Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe nesta madrugada de quarta-feira, abençoe a tua casa, a tua família, o teu emprego, né, irmãos? Aonde você estiver, que você seja tocado pela graça e o poder de Deus, amém? Que o Senhor te abençoe, sejam bem-vindos aqui no nosso meio, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que você se fortaleça pelo poder da palavra, né? Irmãos, aqui em Lucas capítulo 18, versículo 9 em diante, diz assim, ó, a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possui. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia, né, irmãos, né? Glória a Deus por isso. Deus é bom, né, irmãos? Irmãos, aqui há 2 tipos de igreja, como a realidade existe, né? 2 tipos de igreja: aquela que se humilha, aquela que depende de Deus, e aquela que se exalta, né, irmãos? Achando que está agradando a Deus. Qual tipo de igreja, irmãos, você se enquadra? Porque há só 2 tipos de igreja: a fiel e a infiel, né? Qual tipo de igreja que nós, aqui o Senhor, ele fala em parábolas, para o quê? Para a gente lendo, se igualar, né, irmãos, né? Se comparar, né? Se identificar, a palavra certa, né? Se identificar com uma delas, né, irmãos? Aqui o Senhor, ele diz que o fariseu, irmãos, né? Ele confiava em si mesmo, né? Aqui os 2 estavam na casa de Deus. Olha que interessante, né? É como as 10 virgens, né, irmãos? As 10 estavam na obra de Deus. 5 eram prudentes e 5 não eram, né? 5 eram loucas, não buscava Deus todo momento ali para se encher, né, irmãos? Se acomodou na obra, né? Se acomodou e achou que não precisava da misericórdia de Deus a cada dia, de pedir a direção, a misericórdia, o favor, o perdão, né, irmãos, né? A cada dia. E 5 prudentes, elas pediam isso para Deus todos os dias, elas buscavam a Deus. Aqui fala de 2 homens que estavam na casa de Deus, irmãos, né? Então, qual desses 2 tipos de igreja você é? Aquele que se exalta, aquele que se acomodou, aquele que não pede perdão? Faz quanto tempo, irmãos, né? Responde aí se você quiser nos comentários, né? Para a gente te ajudar. Que você se identifique com esta palavra, que o Espírito Santo venha testificar no teu coração como está o teu coração, né? E aqui, irmãos, né? Quanto tempo faz que você não pede perdão para Deus das suas fraquezas? Quanto tempo faz que você não fala: Senhor, entra na minha casa e faz morada na minha casa espiritual, né? E na minha casa física também, né? Quanto tempo faz, irmãos, que você não pede para Deus te encher da glória dele? Talvez você está tão vazio,
com o teu coração endurecido. Faz quanto tempo que você não lê Bíblia, né, para Deus falar com você? Faz quanto tempo que isso não está acontecendo mais na tua vida, né, irmãos, né? E aqui, este homem aqui, ele se exalta, ele acha que está agradando a Deus, né, irmãos? É louvável ser dizimista, né, irmãos? Ser fiel no dízimo, porque isso é Bíblia, né? É louvável você jejuar 2, 3 vezes na semana, é a nossa obrigação, né, irmãos? Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de obedecer os mandamentos, né? Então, assim, muitas pessoas falam, pastor, eu não consigo mais orar, não consigo mais jejuar, não consigo mais ser dizimista. Irmãos, a Bíblia diz também sobre 2 construtores, né? É tudo muito simples, né, irmãos? É tudo muito simples, irmão. Não adianta fantasiar a obra de Deus e a palavra de Deus. É tudo muito simples. Aquele que ouve a palavra e pratica é comparado ao construtor sábio que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Vai vir o vento, vai vir os problemas, a enxurrada, a perseguição, mas aquela casa não cai, porque ela está edificada sobre a palavra de Deus. Ele está ouvindo, está praticando. Mas aquele que ouve a palavra e não pratica, irmãos, é semelhante ao homem insensato, tolo, imprudente, né? Até construiu a casa, né? Mas não deixa Deus edificar. Não obedece, não põe em prática, né, irmãos? A Bíblia diz que vai vir o vento, vai vir enxurrada também sobre aquela casa, os problemas, e ela vai cair porque ela não tem sustentação na palavra, né, irmãos? Né? Então, qual construtor você participa? Aqui, qual tipo de igreja você é, irmãos, né? Aquele que vai para a igreja, mas fica ali, ora com aquela pompa, né, irmãos, né? Se justificando diante de Deus, né, irmãos, que não precisa de Deus para mais nada, está próspero, aquietou o teu coração, né, irmãos, né? Qual tipo de igreja você é, né? Esse aqui, olha, olhava para si mesmo e desprezava os outros, né, irmãos, né? Por meio desta parábola, Cristo mostra o quanto estavam errados e como se excluíam da aceitação de Deus. Esses 2 homens vão orar. Olha, 2 homens cumprem o seu dever de orar no mesmo lugar e na mesma hora. Né, irmãos? O fariseu foi orar ali porque era um lugar público, mais público do que as esquinas das ruas. E assim muitas pessoas teriam os olhos nele, queriam aplaudir a sua devoção. O caráter que Cristo apresenta dos fariseus, de que fazia todas as suas obras para serem vistos pelos homens, nos dá motivo para suspeitar. Os hipócritas continuam com as suas performances exteriores de religião, apenas para preservar ou ganhar crédito, né, irmãos? Então, como diz lá no Salmo 22, se eu não me engano, falou assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos e outros confiam no Senhor. Aqui fala de 3 tipos de pessoas. Os que confiam em carros, outros em cavalos, né, irmãos? E outros no Senhor, né? Então, o Senhor, Ele nos mostra toda hora, irmãos, aonde está o nosso coração, né? Esse fariseu aqui, ele se exaltava a si mesmo, né? Então, nós temos que tomar cuidado, né, irmãos, né? Olha, nós temos que tomar cuidado se nós não estamos sendo hipócritas e religiosos diante do Senhor, né? Então, que nós possamos nos arrepender, irmãos, voltar o nosso coração para Deus e perguntar para Deus, Senhor, eu estou te agradando da maneira que eu estou fazendo, né? Eu estou te agradando, o Senhor está recebendo o meu culto racional? Né, irmãos? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus para que você se liberte da religião, né, irmãos? Da mesmice, né? Olha aqui, olha, né, irmãos? Ele achava que não tinha mais pecado, né? Que não precisava de Deus. Ele
que Deus estava devendo alguma coisa para ele, né, irmãos? Né? Ele jejuava às segundas e quintas, todas as semanas, dava o dízimo. Tudo isso é muito bom e louvável, né, irmãos? Né? Mas ainda assim ele não diz, pela graça de Deus sou o que sou, como Paulo disse. No entanto, ao contrário, diz apenas, Deus, eu te agradeço, que é pretendido como introdução para uma orgulhosa e vangloriosa ostentação de si mesmo, né, irmãos? Ele não fala, Senhor, pela graça, né? Obrigado porque foi o Senhor que preparou o alimento, foi o Senhor que me deu isso, né, irmãos? Ele não reconhece a grandeza de Deus na vida dele, né? Mas o publicano, irmãos, ele começa a oração pedindo misericórdia para Deus, né? Deus, tem misericórdia de mim. A oração do publicano era cheia de humildade, totalmente diferente da oração do fariseu, né? Que era cheia de orgulho e ostentação. A oração do publicano era cheia de arrependimento e de anseio pela presença de Deus. Aleluia, né, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Cheia de arrependimento e cheio do anseio de ter a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Glória a Deus, né? A igreja, né, irmãos, que se arrepende, a igreja que desce na presença do Senhor, a igreja que desce na casa do oleiro, né, irmãos, né? A igreja que depende, a igreja que ora, que busca, que se arrepende, que volta o teu coração para Deus a todo momento, né, irmãos, né? Que teme esse Deus maravilhoso, né? Glória a Deus. Que tipo de igreja você está sendo, né, irmãos? Essa semana eu vi algo, né, irmãos, que faz a gente pensar, né? Um trailer aí do filme Mais Que Vencedores, né? Um homem se dizendo cristão, né, irmãos? Ele foi até o hospital junto com o pastor dele orar por uma pessoa enferma e ele entra no quarto errado e começa a falar com outra pessoa que estava ali enferma também. E essa pessoa fala algo para ele que fala assim, olha, e esse cristão, né, a primeira vez que foi visitar esse senhor, ele falou assim, olha, eu vou orar por você, eu vou orar por você. E falaram um pouco ali e foram embora. Daí, um ou 2 dias, ele voltou naquele quarto de hospital ali para falar com aquele senhor de novo. E o Senhor começa a pregar para ele, né, irmãos, né, para esse cristão. E esse homem falou assim, olha, você orou por mim? E ele falou, não, eu não orei, né? E ele vê ali, ele reconhece o quanto ele estava sendo hipócrita, né, irmãos, né? Quantas pessoas pedem oração para você e você fala, eu vou falar com o meu pastor, eu vou orar por você, né? E você não ora por essas pessoas que têm pedido oração até você, né, irmãos? Né? Então, assim, muitas vezes nós somos crentes de fachada, né, irmãos? Hipócritas na presença de Deus e das pessoas, né? Se dizendo totalmente cristãos e não somos de verdade. Nós estamos falhando em muitas coisas, né? E nós precisamos rever, irmãos, a nossa vida diante de Deus. Porque sem santidade, sem sinceridade, sem verdade, nós não entraremos no lugar santo, né? Nós não entraremos aonde Deus está, irmãos. Né? Então que você peça perdão para Deus pelas suas falhas. E olha que diz aqui, olha, o publicano não levantava os seus olhos aos céus e muito menos as suas mãos, mas elevou o seu coração a Deus em oração. Sua oração era curta, mas o que ele disse foi o suficiente. Deus, perdoa os meus pecados. Aleluia. Reconcilia-te comigo, né? Faz as pazes comigo. Toma-me em teu favor e recebe-me com a tua graça e me ama. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Né? Aleluia. Ele expressou a dependência, o desejo de ter a presença de Deus na vida dele, né, irmãos? Quantos estão nas igrejas, estão desviados dentro das igrejas, estão longe, estão dentro da igreja,
mas estão longe de Deus, né, irmãos? Como é que está o teu coração, o teu espírito nesta madrugada, né? Espero que nós encontramos você bem fisicamente, né, irmãos, né? Se não tá, vai ficar, se você orar, se você deixar Deus entrar na tua vida, né? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Quantos corações estão soberbos, orgulhosos, né, irmãos? Se ostentando na presença de Deus. Quantos também estão se humilhando nesta madrugada, pedindo perdão, pedindo que Deus reconcilie com eles, né? Faz as pazes com eles, que Deus venha expressar o amor dele por essas pessoas, né, irmãos? A misericórdia, o perdão, amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo, Deus. Pai, seja bem-vindo, porque nós precisamos do Senhor. Pai, a nossa alma anseia pela tua presença, anseia pelo teu favor, pela tua misericórdia, Senhor. Pai, pelo teu perdão nesta madrugada. Senhor, aqueles que estão se ostentando, aqueles que estão com o coração endurecido, orgulhoso, Senhor, quebranta neste momento, Pai, para que haja salvação na vida delas, para que haja arrependimento, Senhor. Meu Deus, os grupos de oração, ó Deus, Pai, que haja um mover do Senhor, que haja um quebrantamento, Pai, que haja, Senhor, a dependência totalmente do Senhor. Pai, ajude a tua igreja a caminhar em vitória. Pai, nos ajude a caminhar em vitória, nos dê a direção, Senhor. Pai, nós queremos ter experiências com o Senhor. Pai, nós queremos que o teu nome seja glorificado sobre nós. Pai, que nós diminuamos, Senhor, mas que o Senhor cresça em nós, ó Deus. Pai, que toda dureza de coração caia por terra, que todo mal caia por terra. Senhor, Pai, que nós possamos sentir o teu amor, a tua graça, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, nos perdoa os nossos pecados, que são muitos diante do Senhor. Meu Deus, Pai, comove esses corações, ó Deus. Pai, queima toda a cegueira espiritual, tira as escamas dos olhos, tira as escamas do coração deste homem e desta mulher, Senhor. Pai, que eles sejam quebrantados, Pai, que eles sejam curados, sarados, ó Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar a tua igreja e fortalecer o espírito da tua igreja, em espírito, em verdade. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.